Mateus capítulo 6. Pode continuar ministrando aí, louvor. E diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 5. Jesus falando. E quando vocês orarem, e quando vocês o quê? Orarem. Você percebe que quando Jesus está falando, e quando orares, ou quando vocês orarem, então há se entender que existe um momento específico para a oração. Amém? Então quem fala assim, eu oro 24 horas por dia, estou ligado no Senhor, eu não paro a orar. Não, Jesus está dizendo assim, quando você orar, ou seja, você vai parar para orar. É isso que ele está dizendo aqui. Então quando você, ele está falando, quando você almoçar, quando você jantar, é o momento que você faz alguma coisa. Ele está dizendo, quando você então orar, quando você parar para orar, não sejam como os hipócritas. E aí ele vai dizer, como que os hipócritas fazem, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem o quê? Vistos pelos outros. O problema não estava em orar nas sinagogas e orar nas esquinas. Jesus não está dizendo aqui porque o problema era esse. O problema era qual é o objetivo deles. Qual era o objetivo deles? Serem vistos pelos outros. Eles queriam mostrar uma espiritualidade que não era genuína. Por isso usa-se a palavra hipócrita, hipocrisia, não é de verdade. Então Jesus não estava condenando você orar na esquina, você orar ali na praça, você orar, não. Jesus está dizendo que o problema era a intenção do coração deles. Eles queriam mostrar essa espiritualidade para os outros que na verdade não existia. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Bom, havia então um resultado na oração dos hipócritas. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Então Jesus já começa a dizer para nós, olha, quando você parar para orar, no momento que você separa para a oração, ele vai começar a já deixar alguns princípios para a gente. Primeiro, quando ele diz vá para o seu quarto, significa que ele só vai te ouvir lá no quarto não, meu irmão. Ele está falando o que para você? Está apontando o que para nós? Intimidade. Ele está apontando para a gente isolamento. Ele está dizendo, fique a sós comigo. Procure ficar a sós comigo. Procure ter um ambiente em que ninguém vai te atrapalhar. Em que você pode, ele vai dizer aqui para nós, entra no teu quarto, lugar de intimidade. Feche a porta, isolamento. Fica comigo. E ore então a seu Pai. Então ele está dizendo, e ore. Então faz o quê? Fale, orar, falar. Por isso que é oração, é a ação de falar. Então fale com Deus. Ore a Deus, ou seja, converse com Deus. Bate um papo com Deus. Abra seu coração para Deus, rasgue seu coração para Ele. Fale. Ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que é Deus, que vê em secreto, fará o quê? O recompensará. Perceba que ele vai recompensar tanto os hipócritas, como irá recompensar aqueles que estão orando ali na intimidade, no oculto, no secreto com ele. Existem dois tipos de recompensas aqui. Então a oração gera também um resultado. É claro o texto para a gente. Ele está dizendo, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então existe um resultado esperado para a oração. E quando vocês orarem, ele vai começar a dizer, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, repetindo a mesma frase. Vou repetir 500 vezes a mesma frase, a mesma expressão, 500 vezes, até que
Depois de repetir 500 vezes, 1000 vezes, vai acontecer. Você já viu isso acontecer em pessoas que trabalham às vezes com... Não só coach, né? Não tem só a ver com coach, mas mensagem subliminar, onde aquilo se repete, até que a sua mente absorva aquilo de uma forma muito forte. Para quem não sabe, esse tipo de estratégia é utilizada mesmo, inclusive nas propagandas de televisão. Existem propagandas que utilizam esse método que sua mente, seus olhos não percebem diretamente, mas sua mente consegue perceber. E aquilo se repete o tempo todo. Por exemplo, se eu fizer aqui assim, ó, eu estou com uma sede, vou abrir um refrigerante. Você pensa em quê? Pode vir os contraditórios, sempre vai ter um, é Mineirinho, é Pepsi. Você pensa Coca-Cola. Você já pensa a garrafa suada de Coca-Cola. Você já lembra da propaganda que estava lá, aquele sol. E aí... Eles trabalham a nossa mente, é assim que funciona. Nossa mente é trabalhada, porque a gente vê, absorve aquilo, fica ali guardado na sua mente. Ele está dizendo que quando vocês ficarem a sós com o papai, quando vocês estiverem ali em secreto com ele, na intimidade com ele, vocês não precisam ficar repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão o quê? Ouvidos. Então não é o tempo que Jesus está dizendo. O problema aqui é repetir a mesma coisa como se fosse um passe de mágica, porque eles utilizavam as palavras para ficarem repetindo até que acontecesse alguma coisa. Não é assim. Aí Jesus vai falar no versículo 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Caramba, quase que eu fui para o céu agora. Pensei que já estava abrindo aqui, já. Falei, a trombeta vai tocar agora. Tá preparado aí, meu irmão? Vai ser, se prepara, é mais ou menos assim. É no susto. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês o quê? Precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Então Deus não está dizendo, não é que vocês não vão pedir. Vocês podem pedir, vocês devem pedir. Mas antes de vocês pedirem, eu quero que vocês saibam que o papai já sabe. Por isso não adianta você ficar repetindo, porque ele já sabe. Vocês então orem assim. Vamos orar juntos então? Coloque aí na versão da NVI, na TV, o próximo versículo aí. E aí você vai colocar o versículo 9, depois o 10, o 11, o 12 e o 13, para a gente ler juntos agora a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Coloca aí no texto, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então Jesus vem dar um exemplo para a gente como era orar, porque os discípulos queriam aprender a orar. Eles queriam ter noção de como que a gente ora então. Como que a gente faz para conversar com o Pai? E Jesus dá esse exemplo de oração,
que você pode repetir na sua casa, você pode repetir lá no seu encontro de futebol, você pode fazer uma opção de lugares, mas é só um modelo para nós, porque senão se torna uma mera repetição, como os pagãos, que ficam repetindo a mesma coisa, achando que é como se fosse um mantra, que aquilo ali, você falando, você vai expulsar todos os demônios. E não é assim que funciona. Você vê, inclusive, no versículo 14, Jesus falando aí, no final, quase no final do texto, sobre a oração, ele dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perceba o quanto de coisas estão envolvidas na questão da oração. Então, qual é o tipo de oração que Deus responde? Que tipo de oração Ele pode nos responder, Ele quer nos responder? Eu quero ler com você Atos capítulo 4. Vamos lá em Atos capítulo 4. Atos 4, a partir do versículo 23. Vamos lá na Bíblia. Atos 4, 23. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Eles foram presos, né? Ok? Devido àquele milagre que aconteceu. E eles não negaram a Jesus diante de tudo aquilo. E contaram para os irmãos. Quando os irmãos ouviram aquilo, ouvindo isso, a igreja então, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: aqui está o primeiro segredo para uma oração que Deus responde. Quando se trata da igreja, a oração que Deus responde é uma oração de unidade. Eles levantaram a voz juntos. Deus não vai responder uma oração, a oração de uma igreja onde não há unidade, onde um está para um lado, outro está indo para o outro, outro quer uma coisa, outro quer outra, outro quer de um jeito, outro quer do outro. Você pode até opinar em coisas diferentes da minha opinião, mas todos nós precisamos ter o mesmo propósito, uma mesma fé, o mesmo Senhor, uma mesma rota. Então o primeiro segredo ali para a oração que Deus responde é uma oração de unidade. Aí o texto vai continuar. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. A oração que Deus responde é a oração de unidade e é a oração que reconhece a grandeza e o senhorio de Jesus Cristo, que reconhece que Ele é Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É a grandeza de Deus. E ele vai continuar, e essa oração que os irmãos estavam fazendo ali, eles continuam. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, versículo 25, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Aqui nós estamos vendo uma forma de oração muito interessante. Eles estavam dizendo o seguinte: o Espírito Santo disse isso. Então quando eu oro, eu preciso orar em unidade, eu preciso reconhecer o senhorio de Jesus, a grandeza dele, o governo dele, e eu preciso e posso orar através da palavra, porque a oração, quando é baseada na palavra, nós já temos de forma garantida a resposta. Você está me ouvindo aí? Quando você ora por meio da palavra, já lhe é garantida ao quê? Ao quê?
Só os jovens. Ao quê? Amém. Então quando você pega a palavra e ora, a palavra, ela se cumpre. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 12. Ezequiel 12, 25, na parte A diz assim: mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Você está lendo aí, querido? Deus falando, mas eu, Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. E quando você olha os versículos 27 e 28 da oração que a igreja estava fazendo ali, eles começaram a dizer no meio da oração, falando para Deus, de fato Herodes e Pôncio Pilatos, em Atos capítulo 4, né, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Você percebe que eles foram muito claros em suas orações, muito específicos em suas orações. Então, para que Deus responda a tua oração, é importante você estar em unidade, é importante você engrandecer o nome do Senhor, reconhecer sua soberania, é importante você declarar a palavra, orar por meio da palavra, e é importante você ser claro, exatamente o que você quer, o que você precisa, onde está a sua luta, onde está a dor no seu corpo, onde está a enfermidade no seu corpo, qual é a sua causa, seja claro para Deus. Aí os versículos 29 e 30, queridos, é tremendo isso, olha só o que está escrito: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Perceba que a oração que eles fizeram, não fizeram oração para dizer para que a nossa denominação apareça, para que o meu ministério profético apareça, para que o meu ministério de adoração apareça, para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, que haja curas, que haja sinais milagrosos, que o Senhor faça, capacita os teus servos a fazer aquilo que o Senhor deseja, nos dê coragem para anunciarmos a tua palavra no nome de Jesus, aleluia. É a oração que anula o nosso egoísmo, é a oração que aponta para Jesus, que tira a nossa vaidade. E aí qual é o resultado dessa oração? O que aconteceu? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sei quantas experiências de oração você já teve. Eu não sei qual tipo de experiência de oração que você já teve na sua vida. Essa semana a pastora Natália compartilhou algumas coisas sobre a Maria. E aí ela compartilhou uma experiência que ela teve, que ela precisou fazer um exame. A Maria tem 9 meses, 11 meses. E aí precisava fazer um exame de sangue. E é muito difícil fazer o exame de sangue da Maria, porque é muito difícil colher sangue do bebê assim, é muito complicado. E aí, eles estavam ali tentando, é um exame muito difícil de ser feito, e aí tentaram furar a primeira vez, não conseguiram.
Aí foram para o outro braço, furaram novamente. Aí você que é pai, que é mãe, já sabe, né? Teu coração como é que fica. E aí a pastora Natália contou que eles já estavam quase desistindo, já não sabiam se iam continuar, mas tinha que tirar, precisava fazer aquele exame de sangue, precisava colher aquele sangue. E ela fechou os olhos e começou: Senhor, que esse sangue venha, Senhor, que esse sangue venha. E aí de repente a mulher gritou: veio! A enfermeira, né? E eles conseguiram colher o sangue da Maria. E a gente pensa, parece uma bobagem, né? Uma coisa, uma oraçãozinha. A oração de fé salvará o doente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O nosso problema em relação à oração é pensar que Deus ele só está fazendo coisas extraordinárias quando você vê um paralítico andar e um cego enxergar. Nas mínimas coisas Deus está atuando na sua vida. Nas pequenas coisas Deus está ali. Quando você ama o Senhor, quando você o serve de todo o coração, é no seu dia a dia ali, quando o seu filho está doente, quando sua mãe está doente, quando seu pai está doente, quando tem um desemprego, tem uma situação contrária, uma série de coisas, Deus chama você à oração. E quando vocês pararem para orar, então Ele está dizendo: vocês precisam parar para orar. Vocês precisam ter um tempo de oração. Aí eu fiquei assistindo algumas experiências de oração na internet, de alguns jovens contando como Deus fez a vida. A primeira experiência de oração, eu lembrei de uma jovem, ela estava contando na internet qual foi a primeira experiência de oração dela. Ela disse que ela se converteu a Jesus, tinha 10 anos de idade, e ela não sabia muito bem orar, e entrou para dentro do seu quarto, né, fechou a porta, ela não sabia muito bem como falava e tal. Ela começou: Pai querido Deus, e se o Senhor está aqui, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui. Ela não sabia falar direito. Me dá um abraço bem forte, papai, me dá um abraço bem forte. E ela ficou ali falando isso, né? Ela não sabia o que falar. E ela disse que de repente veio um calor nela muito forte, 10 anos de idade, muito, que ela começou a queimar. Ela tomou um susto, falou: o que é isso? E ela falou: pai, tira esse calor de mim. O que está acontecendo? Ela disse que foi a primeira experiência com o papai que ela teve, que ela tomou um susto. Não está acostumada. E uma outra jovem também compartilhando, dizendo que ela aceitou Jesus, ela não acreditava em Deus de jeito nenhum. Ela não aceitava esse negócio de ideia de Deus, de existir Deus, e de repente ela foi convidada para uma célula. Isso eu assistia na internet. Ela foi convidada por uma pessoa, ela foi numa célula, chegou na célula, ela se prostrou diante do Senhor, ela se quebrantou, ela chorava, ela foi para casa, fechou a porta do seu quarto, e ela disse que não sabia o que orar, ela só sabia chorar diante do Senhor, porque ela estava conhecendo o Pai dela, o Pai celestial, o Pai amoroso, o Pai que disse: para orar, vem conversar comigo. Querido, se a gente fosse fazer aqui, vamos fazer um teste aqui. Não levanta a mão por enquanto. Hoje é domingo, né? Então a gente saiu daqui domingo às 9 horas da noite, domingo passado. Então você teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje 7 dias. Multiplicado por 24 dá quanto? Vamos lá, os bons aí de matemática. 7 vezes 24. O pastor Cláudio está aí que ele já fala direto. 168 horas, ok? 168 horas. Das 168 horas dessa semana, 168 horas. Quantos minutos você falou com Deus? Você parou. Quando orarem, Jesus falou: quando vocês pararem para orar, entra no quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. E vocês vão orar: Pai nosso que estás nos céus, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor, coloque suas dores diante do Senhor,
Quanto tempo você parou essa semana para fazer isso, querido? Quanto tempo você parou para orar? E eu pensava sobre isso essa semana, eu falei, Senhor, não se trata do tempo, porque não é o tempo. Mas existe o tempo, porque Jesus mandou, quando vocês orarem, ou seja, há um tempo de oração. Porque ele vai dizer, quando vocês trabalharem, trabalhem. Quando você estiver na empresa, faça o que você tem que fazer na empresa. Quando você estiver estudando, estude. Mas quando você orar, é isso que vai mudar a sua história. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai ensaiar louvor, você vai ensaiar o teatro, a dança, você vai fazer uma opção de coisa. Mas quando você orar, aí os céus se abrem sobre você. Aí acontece o mistério. Aí acontece algo sobrenatural, porque o Pai, diz a palavra de Deus, Ele te recompensará. Existe uma recompensa. Então eu gostaria de perguntar a você, quem aqui já teve uma experiência de oração, que você orou e Deus te respondeu? Levante a mão, por favor. Amém. Tá bom. Então vem cá, Bruno, me conta aqui. Você que está mais perto. Conta para ele. Não tô, nada combinado não, tá? Ele se vira agora. Conta a sua experiência. Com relação ao tratamento que eu precisei fazer, no ano de 2017 eu fui diagnosticado com câncer. E o apóstolo falou aqui, e é justamente, queridos, nesses momentos de dificuldade, de luta, de provação, que a gente se aproxima mais de Deus. E, sendo bem sincero com vocês, com a igreja, naquela época, naqueles momentos, foram os momentos onde eu mais me aproximei de Deus. Deus, Ele tem infinitas formas de trabalhar e de agir na nossa vida. E eu lembro que quando eu recebi aquele diagnóstico, né, aquela notícia de que eu precisaria enfrentar aquela doença, foi ali em São Gonçalo. Eu me lembro do médico me dar a notícia, né? E eu andando na calçada. Eu sempre, quando eu passo em frente àquela calçada ali daquela clínica Sancordes, antes um pouquinho do Mauá, eu lembro que eu andava pela calçada e ao mesmo tempo que parecia que não tinha chão, a ficha não caiu ainda da notícia, né? Ao mesmo tempo eu sentia uma paz no meu coração e como se eu tivesse seguro em Deus e não sei se é flutuando, não sei, eu não consigo explicar. E Deus falando no meu coração, filho, eu quero te levar a um degrau mais alto na minha presença e você vai precisar orar. E eu busquei tanto a Deus naquele tempo, tanto a Deus, e hoje eu recebi a resposta da cura. Graças a Deus, hoje eu estou curado em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor, pode aplaudir. Amém. Amém. Vem cá, Denise. Te peguei hoje, Denise. Quem conhece a Denise aí? Amém. Sobe aqui, meu filho. Eu te ajudo. Ela, ai, Jesus. Ah, Denise, é com você, conta aí. Gente, o que aconteceu comigo também, eu estava falando com a apóstola, o que aconteceu com o Bruno. Eu também fui ao médico levar meus exames e chegou lá, o médico me deu a notícia. Não era agressivo, era triagressivo. Então que eu tinha que fazer muito tratamento. Eu fiz meu tratamento, mas quando eu saí da clínica dele, ali em São Gonçalo também, eu não sabia nem onde eu estava assim, pisando. Eu não estava vendo, mas eu estava me sentindo leve. Eu estava me sentindo leve. Então, eu estava sentindo assim, para mim aquilo ali estava normal. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Porque
porque só falava assim, Jesus. E eu estava me sentindo bem, eu não estava sentindo nada. E durante os processos, eu vinha pedindo muito a Deus, não quero sentir dor nenhuma. E até hoje eu não senti uma dor sequer. Nem na operação, nem pós-operatório, nada. Até hoje eu não senti uma dor. Porque todo dia eu oro a Deus, todo instante eu converso com Ele. É isso. E eu também estou curada. Estou curada, graças a Deus. Não tem mais um resíduo de nada, não tem mais nada aqui que o médico falou. Nada. Nada. Amém. A gente pode abraçar, né? Esqueci. Deus abençoe, Denise. Denise enfrentou. A última sexta-feira ela fez a última rádio, né? Terapia, enfrentou quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Deus fazendo, querido. E a gente escuta essas coisas, que, como eu falei a vocês, não tinha nada combinado aqui. Essas respostas de oração. Fico ouvindo os irmãos falando assim, eu recebi os diagnósticos e saí dali, e parecia que eu estava flutuando, e a gente que está do lado de fora, a gente entra em desespero, né? A gente que está do lado de fora, a gente pensa, meu Deus, como é que pode? Como é que vai ser com a Denise? Como é que vai ser com o pastor Humberto, com o Bruno, com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano? A gente fica passando quase mal, enquanto eles vêm aqui e dizem para a gente, não, eu estava ali em paz. É uma coisa estranha tudo isso. Mas o que é isso, queridos? Ora teu pai, entra no quarto, intimidade, isolamento, e que teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. É simples assim, irmãos. É simples e extraordinário. Por isso que eu pedi licença a vocês hoje. Falei, eu não quero hoje mergulhar, pontuar coisas teológicas aqui. Quero apresentar algo para você e dizer, a oração funciona. Talvez você não tenha enfrentado um nível de guerra tão alto na sua vida até hoje. Mas já aconteceram coisas na sua vida que sejam pequenas, que Deus abriu portas para você. Na oração Ele te deu paz. Ei! Ele te deu paz. Quem mais recebeu aqui a bênção de oração aí em nome de Jesus? Vem cá, Joana, vem cá rapidinho. Essa fala pra caramba, irmão. Vou deixar que eu vou controlar. Mas ela fala, o que ela fala é bênção. Líder da Rede de Mulheres, vamos lá. Conta aí. Paz, queridos. São inúmeras, né, as bênçãos do Senhor através da oração. Mas o Espírito Santo me falou que teria esse momento hoje, tá? Eu tive uma experiência fresquinha. Nada tocando a saúde, graças a Deus, mas empreendimento, né? Essa semana eu inaugurei um novo espaço, tá, mulheres? Maridos, por favor, entre em contato comigo, tem vale para as esposas, com desconto. E na hora de pedir a energia, né? Eu tive muitos problemas em relação ao prazo que a prestadora de serviço me deu. E eu consegui agendar para ligar a energia do meu estabelecimento, seria dia 8 de fevereiro. E eu já estava com tudo pronto para inaugurar, esperando, sem conseguir a resposta da prestadora abençoada, a única que nós temos por aqui. Estavam em revisão lá e prazo, né, muito demorado. E eu muito nervosa, preocupada. Antes de dormir naquele dia eu falei, Senhor, o Senhor me deu esse negócio. Eu estou cansada, eu vinha já há 15 dias tentando ligar essa energia sem conseguir. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade. Eu coloco na tua cruz, aos pés da cruz, e eu vou dormir porque eu estou muito cansada. E dormi. No dia seguinte eu levantei mais calma, tomando ali café com a minha mãe, eu falei, mãe, hoje
Eu vou na prefeitura pegar o alvará e eu vou na empresa lá, na prestadora de serviço. Eu estou agendada para o dia 8, mas hoje eu vou conseguir sair de lá com a minha resposta. Porque a palavra de Deus me diz que dele é a terra e tudo que nela existe. Deus vai levantar alguém naquele lugar, sem senha, sem nada, e vai me dar a oportunidade, porque eu preciso ligar a energia para abrir o meu negócio. E assim aconteceu, irmãos. Fui na prefeitura, me direcionaram ao portal do empreendedor, eu fui lá, fiz as declarações, resolvi as questões da microempresa. E quando eu cheguei na Enel, um rapaz assim me olhou, eu falei, bom dia, meu filho, tudo bem? Eu passei para ele a situação, ele falou, senhora, aguarda um pouquinho. Eu fiquei cerca de 1h30 aguardando ali. Claro que sobrou uma senha, alguém faltou, e eu fui atendida e liguei a minha energia no dia 1º. Mas eu saí de casa determinada. Eu falei, Senhor, é o meu trabalho, é o meu negócio, algo que o Senhor tem nos dado, eu não admito. Aquilo que for meu eu vou resolver, aquilo que for de Satanás o Senhor vai repreender, o Senhor vai usar o homem para me abençoar. Eu até tirei foto de perninha cruzada lá dentro, mandei para a Cleve, fui atendida. E liguei a energia. Porque o nosso Deus é assim, né? Ele é Deus de coisas grandes, coisas pequenas. E grande é aquilo que nós temos necessidade, né? A minha luta não é a sua, mas o Senhor nos atende, amém? Amém. Nosso Deus é bom, queridos. É esse Deus que está te chamando, você entra no quarto. Fecha a porta. Conversa comigo. E eu que te vejo em secreto, que sei do que você está realmente sentindo, que sei exatamente o que passa no seu coração, que posso ver as lágrimas do seu coração, eu vou te recompensar. É esse Deus. É o que Jonas falou agora. Coisas grandes são as nossas necessidades. Aquilo que talvez você não teve um milagre porque você estava com uma enfermidade, mas aquilo que é necessidade para você hoje é grande para você. Talvez não seja para outro, mas para você é. E o nosso Deus é bem maior do que a sua necessidade. É esse Deus que Ele está chamando a gente para essa conversa. E sabe por que eu estou conversando isso com vocês hoje, irmãos aqui, e alguns estão conosco pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Porque nós estávamos assim, vamos fazer, e vimos a necessidade da Maria em relação à sua saúde, a pastora Natália compartilhando, e começamos a citar outros irmãos aqui, que também estão passando por lutas de enfermidades muito sérias. Quem hoje aqui precisa de uma intervenção direta de Deus? Não estou falando de você pode tomar um dipirona só que a dor de cabeça passar, não, tá, queridos? Estou com dor de cabeça, eu cura. Ele cura qualquer coisa, querido. Mas se Ele te deu um dipirona, você toma, tá? Porque Ele pode curar usando o dipirona. Agora, tem coisas que Deus precisa tocar, porque não tem dipirona, não tem morfina, não tem nada que vai mudar. Tem alguém aqui hoje com essa situação? Quem está aqui hoje que precisa de um milagre? Fica de pé. Quem precisa de um milagre? De um milagre, fica de pé. De um milagre, fica de pé. Amém. Quem precisa de um milagre, isso. Sabe aquela hérnia que o médico falou assim, pro resto da vida vai ficar assim, não tem jeito. Você vai ter que se acostumar com isso. Esse é um milagre, querido. Quando o médico disse, você vai ter que se acostumar com isso, é porque você precisa de um milagre. Você vai ter que lidar com essa doença pro resto da vida. Ele está dizendo, na medicina não tem jeito. Então você precisa de um milagre. Essa é a situação, essa é a causa. Amém. Está vendo esses amados que estão de pé? Está vendo esses? Olha para eles aí. Você conhece? Todo mundo aqui conhece? Quase todo mundo conhece? Tem mais alguém que precisa de um milagre? Fica de pé, querido. Milagre no seu ventre, milagre na sua mente, milagre na sua família. Você precisa de um milagre? Fica de pé.
tomar o microfone. Queridos, podem se assentar um momento? Depois ele continua com vocês. Para quem não me conhece, graça e paz, boa noite. Eu não gosto muito de falar assim em microfone, eu só venho quando o Wagner me chama e tal, mas nunca assim quando eu me coloco a falar, né? Só quando Deus me incomoda mesmo. Mas assim, muitas são as experiências de cada um de nós, né? Na área da enfermidade, na família, com bens materiais, enfim, né? São tantas as coisas que acontecem em nossas vidas, né? Nós enfrentamos muitas lutas, mas também enfrentamos muitas bênçãos, né? Eu nunca vou falar para alguém que eu só estou enfrentando batalhas e batalhas e batalhas. Não, eu sempre falo, estou enfrentando batalhas, mas eu estou enfrentando muitas bênçãos também, né? Mas assim, a gente recebe, né, as notícias, todas as coisas, e a gente coloca logo diante do Senhor de imediato. Mas enfim, o que eu vou compartilhar aqui não é para ninguém ficar com peninha de mim não, tá, gente? Por favor. Eu fui diagnosticada esse mês de janeiro com um tumor no cérebro. Não é um tumor maligno, é um tumor bem pequenininho, é um tumor, acho que de líquido, alguma coisa assim, não é massa. Então, assim, eu acho que não é nada preocupante. Eu não estou preocupada, não estou, sinceramente. Diante de Deus, estou falando isso com os irmãos. Por isso que eu não levantei na hora que Wagner perguntou se alguém estava enfrentando alguma coisa na área da saúde, porque ele sabe o problema da minha saúde, né? Enfim, outras coisas também que eu enfrento. Mas depois que eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei assim aflita, porque eu havia ido numa psiquiatra e ela me tratou muito mal. Me agrediu com muitas palavras ruins. E o Wagner estava comigo e ficamos assim perplexos com o jeito dela me atender. Compartilhei com a pastora Natália e com algumas pessoas mais íntimas. E fiquei muito ferida, muito magoada, muito, mas muito mesmo. Muita coisa mesmo. E eu fiquei assim numa situação, irmãos, tão ruim, que eu passei mal. 2 dias depois, eu tive, acho que um tipo de um AVC. Eu tenho certeza que foi alguma coisa nesse sentido. E, para mim, esse coágulo foi desse dia que aconteceu essa situação, que eu passei mal. Então, fui ao médico, passei a noite na emergência, fiz tomografia, tudo, e apareceu esse coágulozinho no cérebro. Só que os médicos não conseguem identificar se foi um AVC ou se esse tumor apareceu, ou eu já tinha. Eu tenho certeza que eu não tinha, porque eu já tenho outras ressonâncias do cérebro. Então, e esse coágulo apareceu. Só que depois que eu recebi essa notícia, irmãos, eu não fiquei preocupada. Eu falei, Senhor, minha vida está em suas mãos, eu pertenço ao Senhor. O Senhor sabe qual dia que eu vou. Não estou preocupada com isso. O que eu estou preocupada é a mágoa que está dentro de mim. Eu estou preocupada com isso. Porque eu estou ferida. Eu estou magoada com aquela doutora. Ela me magoou muito. E a cada dia, irmãos, eu tenho lutado, tenho orado ao Senhor, para o Senhor me dar a força. Porque eu quero perdoar essa mulher. Eu não a conheço, eu não sei da vida dela, ela não sabe da minha. Eu só tive consulta com ela 2 vezes, então ela não sabe da minha vida, para ela ter me tratado daquele jeito. Só que a minha luta diária, em oração, é perdoar. Eu preciso perdoar esta mulher.
eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero partir com o meu coração cheio de mágoa. Eu não quero chegar diante de Ti e olhar para Ti e não poder entrar no Teu reino. Eu preciso perdoar. Eu não posso continuar sem perdoar. Então, quando eu oro ao Senhor e eu começo a orar por ela, pela doutora, eu começo a falar: Senhor, eu perdoo, eu a amo, porque ela é uma pessoa que precisa de Ti. Eu sei que ela é uma pessoa que não tem Deus, não tem Jesus como seu Salvador. Para vocês terem noção, ela mandou eu ir para a balada. Só um pontinho. Mandou eu ir para a balada, né? Ainda zoou da minha cara, né? Só que eu sei que ela é uma pessoa que precisa de Jesus. E quem tem que fazer a parte maior sou eu. Eu tenho que perdoar. Então, assim, não posso encontrar o meu Deus, o meu Rei, suja. Eu sei que é uma palavra assim que pode parecer tão simples assim, poxa, isso é uma coisinha que a gente ensina para as crianças, né? A gente aprende na salinha quando a gente é pequenino, né? Que a gente tem que estar com o coraçãozinho limpinho, porque a gente tem que entrar no reino dos céus. Mas não é, gente, isso é grandioso. Para Deus isso é grandioso. E eu tenho tido essa experiência com Deus a cada dia. Eu tenho orado por esta mulher. Eu tenho pedido pela família dela, pela vida dela. Tenho pedido a Deus que ela mude esse jeito de tratar os pacientes. Porque as pessoas vão ali para serem ajudadas. E não para serem afrontadas e receber palavras de maldição e palavras ruins. Não. Então ela é que precisa de Jesus. E ela precisa do meu perdão. Ela precisa do meu perdão a cada dia. Porque o inimigo volta na minha mente e começa a colocar o ressentimento dentro do meu coração. Mas ela falou isso, ela falou aquilo, né? Fica lembrando na minha mente que eu ainda estou ferida. Mas eu começo a orar e começo a pedir ao Senhor pela vida dela. Então eu quero dizer para os irmãos, se você tem alguma mágoa no seu coração, algum ressentimento por alguém que falou alguma coisa, ou falou de você, ou tem alguma restrição em relação a você, ou não te topa muito, coloca diante do Senhor, ora por essa pessoa, peça perdão ao Senhor também, porque você não devia sentir ódio ou mágoa de alguém, nem eu não tenho esse direito. Tudo bem que ela me magoou, mas eu não posso. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou de Jesus. E ela, infelizmente, é das trevas. Ela precisa da luz. Ela precisa da luz. Então, irmãos, é a experiência que eu tenho tido em relação à oração neste momento. Porque ao longo da nossa vida nós temos várias e várias experiências, mas nesse momento é o que eu tenho enfrentado em oração e tenho vencido, porque quando eu começo a orar por ela, vem a paz em meu coração. Amém? O apóstolo Vari disse: eu não posso ter uma mente hostil aos propósitos de Deus. Na última vez que ele esteve ministrando aqui, né? Eu não posso ter uma mente hostil aos propósitos de Deus. Eu preciso abrir mão do direito de estar ofendido. Foi exatamente o que Jesus fez na oração do Pai Nosso. Nós falamos exatamente isso aqui. E eu falava, queridos, que a gente estava pensando a respeito de como que a gente vai fazer uma campanha de oração, porque nós temos o hábito, né? É muito normal a gente começar a dizer: vamos fazer uma campanha de oração, isso, aquilo, e vamos fazer assim, vamos subir um monte, vamos descer um monte, vamos fazer na praia, vamos fazer uma fogueira santa, vamos
relógio de oração, amém, glória a Deus, aleluia, isso tudo é importante. E aí, quando eu estava pensando nisso, estava ali no gabinete, e aí acho que a Bíblia estava limpando aqui, eu não lembro exatamente, ele estava fazendo alguma coisa aqui, eu fui lá para o gabinete e fui conversar com o Senhor. Falei, Senhor, como que nós precisamos falar com a igreja a respeito da oração? Aí veio a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora teu Pai que está em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, desenvolva uma vida de oração. Não adianta você marcar num papel que você vai orar 30 minutos. Não estou dizendo que isso não seja importante, ok? Que não funcione. Eu estou falando que é mais importante você orar. Isso é o mais importante. O que Deus está fazendo hoje com a gente é dizendo assim: antes de você fazer uma campanha, foque na oração. Vem para minha intimidade. Ei, vem conversar comigo. Aí eu comecei a escrever um texto, né? E eu perguntei nesse texto: você pode orar? Eu estava lá, a Bíblia estava aqui, e eu comecei a escrever: você pode orar em casa? Escuta isso. Você pode orar? Você pode orar em casa? Você pode orar no monte? Você pode orar no quarto? Você pode orar na rua? Você pode orar na igreja? Você pode orar no trabalho? Você pode orar na madrugada? Você pode orar pela manhã? Você pode orar à tarde ou à noite? Você pode orar em silêncio, falando baixo ou gritando? Você pode orar no culto da igreja? Você pode orar porque está precisando, como você pode orar porque alguém está precisando. Você pode orar movido pela gratidão ou pela dor. Você pode orar em espírito. Você pode orar sozinho ou pode orar em grupo. Você pode começar orando por 1 minuto. E você pode estar orando o tempo que for possível para você. Você pode estar orando, você pode orar cantando, você pode orar parado, você pode orar realizando, você pode orar porque está em um relógio de oração de sua igreja ou qualquer outro tipo de campanha. Você pode orar usando belas e difíceis palavras. Você pode orar falando apenas o que sabe e entende. Você só não pode parar de orar. Max Lucado disse o seguinte: o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta. Vou repetir para você. Max Lucado disse: o poder da oração não está naquele que a faz, mas está no poder de quem a escuta. Mateus, capítulo 21, versículo 22, disse Jesus: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Disse Jesus. Mas tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vocês viram esses amados aí que estavam de pé, esperando por um milagre? E eu sei que existem outros que estão ali online, e eu sei que há outros aqui também precisando de outros níveis de milagres. Eu sei disso. E você tem que fazer como aquele povo que estava orando ali, a igreja que estava orando quando Pedro chegou e eles abriram o coração. Qual é o seu problema? É esse. O que eu estou enfrentando? Isso. Rasga o coração diante de Deus. Porque o que você ouviu aqui, de todos os testemunhos, isso de todo mundo, que nada foi combinado, todos disseram a mesma coisa.
eu estava em paz. Eu estava lutando, mas eu estava em paz. E essa paz eu não conseguia explicar. Por quê? Porque você resolveu entrar no quarto, fechar a porta e falar com o papai. E o papai que te vê em secreto, ele te pegou no colo. Quando Deus te pega no colo, meu irmão, você não teve isso talvez na sua infância, né? Você não teve esse carinho, esse afeto de pai. Aquele pai que te pegava no colo, te segurava, te protegia, ninguém te tocava. Talvez você não tenha tido isso, então é difícil da gente entender. Mas hoje você pode entender. Porque é exatamente isso que ele faz quando você entra no quarto, quando você fecha a porta e quando você conversa com ele em secreto. E ele está dizendo, eu vou te recompensar. E a maior recompensa que nós temos não é só a cura, não, querido. É a paz. A paz. A paz. Porque as lutas vão continuar, as guerras vão avançar, mas ele vai te dar paz. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Talvez a gente possa ir, Deus pode nos dar a direção, querido, como igreja. Eu vi um pastor falando sobre, hoje a moda são as vigílias, né? Vamos fazer vigília. Eu gosto muito de ouvir um pastor, a gente amadurece, né? Os pastores mais maduros, mais experientes. E ele contava uma experiência em sua igreja, era um pastor muito conhecido, pastor mesmo. E ele falava, olha, na nossa igreja, me perguntaram sobre vigília e tal, e a gente teve um mover de Deus, e Deus falou no meu coração, vamos fazer, passe a noite orando com a igreja. E aí eles passaram a noite orando com a igreja. Ele disse que foi algo extraordinário da parte de Deus, foi um mover do Espírito Santo. Deus revelou muitas coisas, mostrou muitas coisas. E aí eles ficaram tão empolgados com aquilo, falaram, pastor, sexta-feira que vem vamos fazer outra vigília. Ele, vamos fazer porque Deus vai mover. E aí ele disse que começou a vigília na outra sexta-feira, e de repente passou 1 hora, ele já não estava aguentando mais, passou 2 horas, e disse, irmãos, vamos parar por aqui. Estou vendo que ninguém está conseguindo ficar em pé, estou vendo que está todo mundo com sono. Vamos para casa, vamos descansar, porque quando as coisas são movidas pelo Espírito é de um jeito, mas as coisas quando são movidas pela carne é outra coisa. É por isso que a gente tem que entrar no quarto, queridos, e ouvir a voz de Deus. Sabe qual o mover que Deus vai fazer de oração? Sabe qual o movimento que nós vamos fazer? Sabe qual o movimento que você vai fazer? Orar. Você vai orar. Quanto tempo você passou orando essa semana? Você vai aumentar seu tempo agora. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, pastor, mas eu não tenho quarto separado para isso. Entrar no quarto, querido, é sinal de intimidade, de isolamento. Você pode ir para o monte se você quiser, você pode ir para o quintal de casa se você quiser. O monte, a vigília aqui, outro lugar, não é o mais importante para você. O importante é quem te escuta. O importante é quem te ouve. Porque Ele está no monte, está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho, está onde você estiver. Ele está com você, Ele te escuta. Ele te escuta nesse hospital, nesse presídio, Ele te escuta. Mas o que Ele quer? Que a gente ore. Você está decidido hoje? Ei, jovem, ei, homem, mulher, começar a orar. Vamos lá. Vamos orar como nós nunca oramos antes. Quanto tempo passou? Vou orar por dia? Não sei, meu irmão. Ora 1 minuto, ora 2 minutos, ora 30 segundos, mas ore. Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com o papai. Ele disse, pode entrar. Agora fecha a porta. Agora fala comigo. Rasga o coração, diz para mim, o que você está precisando? E quando vocês orarem, se vocês crerem, vocês receberão, disse Jesus. Eu acredito em milagres, querido.
Nós ouvimos aqui testemunhos de milagres. Eu acredito, Cícera, no seu milagre. Eu acredito, Wilson, no seu milagre. Eu acredito, Baiano, no seu milagre. Eu acredito em cada um que estava aqui dizendo, que se levantou e dizendo: eu quero um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre. Eu creio em milagres. Quando alguém entra no quarto e fecha a porta e está diante do Pai, essa pessoa crê no milagre.